Querido ouvinte do programa O Caminho para Cristo, o meu boa tarde, a paz do Senhor Jesus, para os que estão na escuta do programa. Quero dizer que estou muito feliz por estar mais uma vez contribuindo com esse programa que tem o intuito de levar louvores e a palavra de Deus ao seu e ao meu coração todos os domingos. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, presbítero Daniel, irmã Aurinete, por estarem fielmente todos os domingos levando uma palavra aos nossos corações. Eu sei que eles preparam esse programa com muito carinho, com muito temor e tremor, para levar a palavra até você, querido ouvinte, que é evangélico e não evangélico. Meu pai sempre fala, que ele tem dois públicos rádio ouvintes, o evangélico e o não evangélico. Então essa palavra é para você que nos escuta, em qualquer lugar que você esteja nesse momento, seja no interior, na cidade, seja em um presídio ou em um hospital, que essa palavra, querido, possa alcançar o seu coração, assim como ela alcançou ao meu coração. A palavra de Deus, ela precisa ser ministrada primeiro ao coração da pessoa que vai transmitir, e depois ela poder compartilhar o que Deus derramou em seu coração. E essa semana o Senhor me deu essa palavra, e eu gostaria nesse momento de compartilhar com você um texto da palavra de Deus que se encontra lá no livro de 1 João, no capítulo 4, a partir do versículo 7. Eu gostaria que você prestasse bem atenção à leitura dessa palavra. 1 João é um dos últimos livros da Bíblia e eu gosto muito de estudar a palavra de Deus, ler com calma, de forma que nós possamos entender com clareza a palavra de Deus. Então a palavra do Senhor, ela precisa ser lida respeitando a pontuação, com muito temor e tremor, de forma que possa ficar no nosso coração essa palavra. Então, lá em 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Na minha Bíblia tem um tema em cima desse versículo que diz: Deus é amor. E em seguida o texto, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso,
Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e nos dê a compreensão da palavra de Deus. Queridos, o apóstolo João, ele escreve esta carta a um grupo de cristãos que estavam sofrendo com ensinamentos falsos, doutrinas falsas, de pessoas que haviam abandonado a igreja e já não tinham mais a certeza de estarem salvos, estavam com dúvidas quanto à sua salvação, e João vai orientá-los através dessa carta em como procedermos como cristãos para herdarmos a vida eterna. E essa mensagem ela é muito atual para mim, para você que me ouve. O que fazer para sermos salvos? Para termos a vida eterna? E João vai nos dar 3 dicas muito simples para sabermos, para avaliarmos se de fato nós estamos salvos. Há 3 evidências de uma pessoa salva ou que queira ser salva. E ele dá essas 3 dicas. E eu gostaria de voltar um pouco o texto e depois nós vamos nos deter nesse que eu acabei de ler, mas para que nós possamos entender melhor esse que eu acabei de ler, eu preciso voltar alguns versículos para que possamos entender quais essas 3 evidências que o Senhor nos dá para termos a certeza da nossa salvação ou para adquirirmos a salvação em Cristo Jesus. E a primeira dica está no capítulo 2 do mesmo livro de 1 João, o capítulo 2, o versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, a primeira dica aqui ela é fácil de identificarmos, né? Está relacionada à obediência. Nós podemos nos perguntar, eu guardo os mandamentos do Senhor? Eu tenho andado de acordo com a palavra do Senhor? Eu obedeço a Deus? Então, ele nos traz uma segunda dica, também no mesmo capítulo 2, no versículo 22 e 23, diz assim: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Que versículo lindo, meus irmãos. Então, essa segunda dica ela está relacionada a crer em Jesus e confessar que Ele é o Filho de Deus. Há muitas religiões que negam a existência de Jesus. Então, eu pergunto, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Que veio aqui na terra e morreu na cruz para nos salvar? Ninguém poderá ser salvo se negar a existência de Jesus. Jesus o Cristo. Não há, querido, salvação fora de Jesus. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. E aí o Senhor nos traz aqui uma terceira dica, que é a que eu li esse texto também em 1 João, no capítulo 4, né? Traz essa terceira dica, que é 1 João 4, dos versículos 7 a 21, que vai tratar do amor ao próximo. Essa terceira evidência de um salvo, ou de quem quer e procura a salvação. E o texto que eu acabei de ler, queridos, tem 15 versículos apenas. E destes 15 versículos, nós temos a palavra amor 12 vezes. Você pode depois conferir na sua Bíblia. E derivados da palavra amor, como amemo-nos, ama, amado, amou, amar, amarmos, amamos, amo, amar, ame, tem pelo menos mais 15 palavras dessas derivadas do amor,
que dá num total de 27 palavras relacionadas ao amor de Deus por nós e nós pelo próximo. E eu entendo aqui, queridos, como a parte prática dessas 3 evidências de uma pessoa salva em Jesus Cristo. O versículo 7 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então o texto é muito claro, queridos, quando ele diz que o amor ele procede de Deus. Quem ama é nascido de Deus, quem ama conhece a Deus. E portanto, no versículo 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E como Deus manifestou esse amor por nós? Qual é a prova que Deus é amor? O versículo 9 responde: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, queridos, e o versículo 10 diz: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, meu irmão, meu amado que me escuta nesse momento, nunca duvide do amor de Deus por você. Ele já deu a maior prova. João 3,16 diz: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a missão do Filho Jesus. O versículo 11 diz: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se amarmos uns aos outros, querido, não haverá espaço para contendas, ódio, falta de perdão. O amor não deve estar apenas no nosso discurso. Nós dizemos muito que amamos com palavras, mas é preciso amarmos com as nossas atitudes, por amor a Deus. Quando você ama, você demonstra. Deus amou não só de palavras, mas deu o seu Filho para morrer por nós. E o versículo 12 diz: Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O 13 diz: Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. A palavra do Senhor diz, queridos, que nós somos conhecidos por esse amor. E o 14 diz: E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Pelo menos 3 versículos nesse texto diz que Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo, para nos salvar, para morrer pelos nossos pecados. E o versículo 15 diz: Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Olha aí a palavra mais uma vez: confessar. Nós precisamos confessar que Jesus é o Filho de Deus. O 16 diz: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. E aí o versículo 18, queridos, que eu acho muito lindo, o texto diz: No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O texto diz, queridos, no versículo 18, que o medo produz tormento. E logo quem tem medo não será aperfeiçoado no amor. Porém, o amor lança fora o medo. Não podemos ter medo de Deus. Eu posso afirmar para você, querido ouvinte, que é possível, através do amor de Deus, vencer os nossos medos.
É a palavra de Deus que nos garante. E o versículo 19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É o reflexo de Deus em nós que nos ajudará a amar o próximo. E para finalizar, o versículo 20 diz: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 1 João, queridos, diz 3,15, no capítulo anterior, no 3,15, diz assim: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Olha a palavra de Deus como é forte. Isso é muito sério, meu amigo. Dizer com palavras que amamos a Deus é muito fácil, mas nós precisamos evidenciar, manifestar, testemunhar que recebemos esse amor de Deus. E nós precisamos mostrar que esse amor ele foi derramado dentro dos nossos corações. A Bíblia chama de mentiroso, assassino, aquele que não ama seu irmão. E no versículo 21, no último versículo dessa reflexão, diz: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Esse último versículo, queridos, vai dizer que é um mandamento. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João 3,11 diz: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Lá em Mateus 22:36, um dos fariseus, intérprete da lei, perguntou ao Senhor: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então o Senhor responde, no versículo 37, respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, queridos, eu sei que não é fácil amar aquele que nos fez o mal, nos maltratou, nos feriu, aquele que nos traiu, nos machucou, falando algo a nosso respeito que não era verdade. Se eu dissesse para você que é fácil, eu estaria mentindo. Mas o que eu quero dizer não é pelo mal que essa pessoa nos causou, é porque dizemos que temos o amor de Deus dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos a morada do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. Nós recebemos o amor de Deus dentro de nós. É pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. É pela obediência aos mandamentos do Senhor. Então, queridos, nós acabamos de refletir sobre essas 3 evidências que nós podemos dar como cristãos, ou se queremos ser salvos em Cristo Jesus, termos uma novidade de vida. É crer, confessar, obedecer e amar ao próximo. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a internalizar essa palavra de Deus, a olharmos para dentro de nós e refletirmos como está a nossa vida. Essa palavra, queridos, falou muito ao meu coração. Eu ia lendo e Deus ia trazendo coisas ao meu coração. E eu comecei a perguntar: Senhor, tem alguém na minha vida que eu esteja precisando perdoar? Que eu esteja precisando amar? Que o Senhor fale comigo, que o Senhor me ajude, porque nós sabemos que é o Senhor que nos ajuda a vencer as nossas dificuldades, as nossas lutas, a vencermos a nós mesmos, o nosso eu e tantas coisas que tentam nos destruir nesse mundo tão difícil que nós temos enfrentado, nesse mundo de tanta falta de amor,
que nós temos presenciado, visto, acompanhado todos os dias pelos noticiários da televisão, às vezes no prédio onde nós moramos, na vizinhança, na família. E nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude a demonstrar esse amor que um dia nós dissemos que recebemos no nosso coração. Nós possamos transbordar desse amor, possamos perdoar quem nos ofendeu, possamos esquecer, das pessoas que nos maltrataram, do mal que nos fizeram, não delas, mas do mal que nos fizeram. Quem de nós aqui, queridos, nunca sofreu uma decepção, nunca foi traído, nunca recebeu mal da parte de alguém? Ou também nós cometemos erros, falhas, precisamos também pedir perdão a Deus, porque quantas vezes nós não evidenciamos esse amor de Deus, que um dia nós levantamos a nossa mão, nós confessamos com a nossa boca e às vezes agimos diferente, contrário à palavra do Senhor. Que Deus nos ajude nessa tarde a refletirmos, a lembrarmos da palavra do Senhor todos os dias na nossa vida. Não é fácil, queridos, mas não é impossível, porque é Deus, o Todo-Poderoso, que é o nosso Pai. Foi por nós que Ele morreu e é por nós que Ele tem nos dado vida eterna com abundância e que tem nos protegido, que tem nos abençoado, tem suprido as nossas necessidades. Então, queridos, Deus é fiel, Deus é maravilhoso e Ele quer que nós também possamos evidenciar esse amor de Deus na nossa vida, para com o nosso próximo, para com a nossa família, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos colegas de trabalho, com os irmãos da nossa igreja, com os nossos vizinhos, em qualquer contexto que você esteja inserido, que nós possamos, ó Deus, vivenciar, evidenciar esse amor de Deus derramado na cruz do Calvário por nós. Que Deus abençoe os nossos ouvintes, que essa palavra possa ferver no seu coração e que você possa refletir, que Deus traga à sua memória o que está precisando ser consertado na sua vida. Deus está te dando uma oportunidade. Se você está vivo, é porque Deus está lhe dando essa oportunidade. Se você está com problema com algum irmão, vá lá na casa dele, peça perdão. Se está com problema com seu filho, com seu pai, com seu esposo, esse é o momento de nos unirmos, pedirmos perdão uns aos outros, para que esse amor possa ser evidenciado na nossa vida. Que Deus abençoe a você e a minha vida também, a minha família, e que possamos continuar juntos, salvos em Cristo Jesus. É a oração que eu faço nesta tarde, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Um grande abraço em seu coração e até a próxima, se Deus nos permitir.